Seguinte, galera, nós vamos começar a falar um pouquinho hoje de linkage, tá? Ou também conhecido como ligação fatorial. Ele é um negócio que causa uma certa dúvida a princípio, não é um negócio tão difícil, é mais entender a pegadinha do negócio como que é, então não vai ser um negócio, vou tentar explicar com a mãozinha para a gente ficar bem de boa com isso, tá? Esse linkage ou ligação fatorial é quando eu tenho dois ou mais genes que estão localizados no mesmo cromossomo. O que quer dizer isso? Eu tenho ali meu cromossomozinho e eu tenho dois genes nesse cromossomo aí, tá? E durante o processo de segregação independente, durante o processo de fazer a separação para fazer os gametas, esses genes eles acabam ficando juntos. Por isso que a gente chama que eles são linkage ou estão chamados também de genes ligados, tá? Porque eles estão no mesmo cromossomo. Daqui a pouquinho eu mostro um esquema para vocês, vão entender melhor isso, tá? Como que eu represento isso? Como vai aparecer para vocês em exercício? Ele vai aparecer assim, ó. O Azão, Bzão e esse tracinho, quer dizer que isso aqui seria um cromossomo, e Azinho, Bzinho com tracinho seria o outro cromossomo. Então, no caso aqui, um cromossomo do cara teria um gene azão Bzão, no outro eu teria azinho Bzinho. Ou então, que é o mais comum aparecer em exercício, azão Bzão barra azinho Bzinho. Quer dizer que um cromossomo ele tem azão Bzão e no outro cromossomo ele vai ter azinho Bzinho. Tá? Então, essas duas representações aqui indicam que ele está falando de linkage, ou seja, genes que estão presentes no mesmo cromossomo. Tá? Eu vou ter aqui a demonstração para vocês. Ó. Então, aqui eu teria, no caso, um gene, um cromossomo com dois genes azão Bzão e um cromossomo com dois genes azinho e Bzinho. Tá? Como esses genes estão em linkage, o que vai acontecer? A chance de eu conseguir separar eles, de ter um crossing over, é muito menor do que do lugar que a gente viu na semana passada com a segunda lei de Mendel. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu duplico para fazer o processo de meiose, fazer o processo no caso, produzir os gametas, o que vai acontecer? Na hora de separar, eu vou mandar sempre azão Bzão ou azinho Bzinho. Então, não tenho variação genética, não consigo separar esses genes. Tá? Isso aqui é o linkage, então. Então, daqui a pouquinho a gente aprende, inclusive, a calcular a taxa de permutação para ver quando que eu consigo separar isso. Então, no caso, isso seria genes ligados. Beleza? Eu tenho duas formas de ter isso aqui quando eu for falar, for classificar esses genes aqui. Tá? E aí fique esperto que a gente tem isso na química também. Vocês têm esse lance da posição cis e trans. Tá? O que seria a posição cis? É quando eu tenho os dois genes dominantes no mesmo cromossomo. Então, eu tenho lá meu cromossomo, um azão e um bezão, por exemplo. Isso aí seria a posição cis. A posição trans é quando eu tenho, no caso, um gene dominante e um recessivo no mesmo cromossomo. Então, eu teria um cromossomo, no caso, o azão e o bezinho, por exemplo, o azinho e o bezão. Então, vou ter um dominante e um recessivo. Tá? Então, aqui, ó, a posição cis, então eu tenho dominantes em um cromossomo, recessivos em outro, e a posição trans, eu vou ter um dominante e um recessivo. Tá? Então, nesse caso aqui, é quando eu tenho essa variação, beleza? Então, só para a gente entender isso, mas raramente o vestibular pergunta esse tipo de coisa. E aí, galera, coloquei um negócio aqui que é fundamental para a gente entender. O vestibular gosta muito de perguntar isso durante alguns exercícios, então a gente vai ter uma noçãozinha do que o cara vai querer aqui, tá? Seguinte, eu vou ter três informações quando a gente vai falando de linkage ou segunda lei de Mendel. Lembra que semana passada eu falei para vocês que na segunda lei de Mendel eu sempre vou produzir gametas em proporções iguais, 25% de cada tipo? Então, no caso aqui, apareceu para você, segundo a lei de Mendel, 25% de cada tipo de gameta. No caso do linkage, eu vou ter gametas em proporções desiguais caso ocorra o crossing over. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, daqui a pouquinho eu mostro para vocês uma figurinha, o linkage sem o crossing over. Se eu não tiver crossing over, como eu não tenho aquele lance da permutação, né, da troca de genes entre cromossomos homólogos, o que vai acontecer? Eu só produzo dois tipos de gametas, né? Já mostrei, inclusive, a figurinha para vocês. Então, 50% de cada um. No caso do linkage com crossing over, eu vou ter gametas em proporções desiguais. Então, eu vou ter um número maior de gametas que seriam correspondentes aos parentais e um número menor de gametas seriam correspondentes aos recombinantes. Recombinantes são justamente os caras que sofrem crossing over. Tá? Esse ponto que eu vou mostrar para vocês na próxima figurinha para a gente entender melhor essa parada. Então, guarda essa informação. Segundo a lei de Mendel, 25% de cada tipo de gameta. Linkage sem crossing over, 50% de cada tipo de gameta.
linkage com crossing over, eu vou ter proporções desiguais. Então, eu vou ter, por exemplo, uma... uns raios nervosos. A gente vai ter, então, no caso, uma porcentagem maior de parentais em comparação com os recombinantes. Tá? Então, vou mostrar a figurinha para vocês para a gente entender essa parada aqui. Ó. Essa figurinha aqui corresponde à segunda lei de Mendel. Então, se você pegar, eu teria o Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, beleza? Durante o processo aqui, a gente vai formar Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então, teve crossing over. 25% de cada tipo, você já sabe que eu estou falando de segunda lei de Mendel. Tá? Então, nesse caso aqui, apareceu para você essa paradinha, 25% de cada tipo, estou falando de segunda lei de Mendel. Se eu tiver, no caso, linkage, tá vendo? Genes ligados aqui, ó. Eu teria Azão, Bzão, eu teria Azinho, Bzinho. Durante o processo de formação dos gametas, o que vai acontecer? Eu só produzo Azão, Bzão e só produzo Azinho, Bzinho. Então, nesse caso, eu vou ter 50% de cada tipo, tá? Então, no caso, é um linkage sem crossing over, beleza? E no caso de eu ter linkage com crossing over, e aí vocês vão ter que ter uma certa habilidade para detectar quem são os parentais, quem são os recombinantes. Eu já vou mostrar um esqueminha para vocês. Tá vendo aqui que eu teria Azão, Bzão em um cromossomo, Azinho, Bzinho em outro cromossomo. Então, durante o processo de formação dos gametas, como vai ter crossing over, ele produz um Azão, Bzão, isso aqui é igualzinho um parental. Ele produz o Azinho, Bzinho, isso aqui também é igualzinho um parental. E aí eu tenho os recombinantes, ó, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. E aí aparecem proporções desiguais, tá vendo? O número de parentais ele vai ser maior do que o número de recombinantes. Então, teria um total de 80% de parentais para 20% de recombinantes. Então, apareceu essa informação aqui, a gente vai ter um linkage com crossing over, tá? Esses números, depois a gente vai aprender a calcular isso aqui. Eu vou ensinar para vocês como a gente calcula essa parada, para a gente entender como que vai acontecer. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente teria um linkage com crossing over. Então, galera, se bater o olho, proporções iguais, 25% cada um, segunda lei de Mendel. Se eu tiver, no caso, linkage 50% cada um, então linkage sem crossing over. Se eu tiver linkage e diferenças entre parentais e recombinantes, eu vou ter agora linkage com crossing over. Tá? Então, esse é o ponto que a gente tem que entender para a gente conseguir, na hora do exercício, ter uma noção do que o cara está pedindo. Beleza? E aí, só para a gente relembrar, o que é esse crossing over? O crossing over, ou permutação, é a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos, que acontece lá na prófase 1 da meiose. Lembra? A gente tem a fase no lesipadidi, que a gente comentou isso lá atrás, então tem a fase de zigóteno, que é a fase em que eu tenho pareamento dos homólogos, e a fase de paquíteno, dentro da prófase 1, que é onde acontece a troca, que é onde acontece o crossing over. Né? Então, nesse caso, a primeira parte importante é que resulta em variabilidade genética. Nós vamos ter, então, uma variabilidade, podendo, então, ter evolução, ter diferenças em frequências gênicas, e, nesse caso, então, a gente consegue produzir gametas com frequências gênicas diferentes. Então, só para a gente entender essa parada, ó. O parental seria Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Então, Azão, Bzão, o cromossomo vermelho seria um parental, o cromossomo azulzinho seria um outro parental. Ocorreu o crossing over, tá? Como que eu vou identificar isso no exercício? Quem que é parental, quem que é recombinante? Ou aqui, se a gente pegar, Azão, Bzão. Ou Azão, Bzão, ele é igualzinho parental. Então, esse cara aqui, ele é parental. O Azinho, Bzinho, que é o azulzinho, ele é igualzinho parental. Então, esse cara aqui também é parental. E aqui os dois recombinantes, ó, é onde ocorreu o crossing over, tá vendo? Então, tem um Azinho, Bzão e eu teria um Azão, Bzinho. Então, esses dois, então, são os recombinantes. Então, a gente vai ter que ter essa noção, a gente vai ter que conseguir entender essa parada. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, chama no chat aí. Então, bora lá. Galera, e aí como que a gente calcula essa parada? Como que eu vou calcular a taxa de permutação ou a frequência de permutação, tá? Eu vou, na verdade, achar uma porcentagem ali para saber qual que é a frequência de crossing over ali. Como eu tenho números desiguais, então vou ter que achar essa frequência baseado no número de recombinantes. É aí que a gente vai ter que ter uma noçãozinha, tá? Como que eu vou
achar os recombinantes, entender essa parada aqui, tá? É o seguinte, eu uso uma formulazinha bem simples, onde eu vou, para calcular essa frequência de permutação, eu vou pegar o número de recombinantes, ou seja, o número de indivíduos recombinantes, ou o número de gametas recombinantes, divido pelo número total de gametas ou indivíduos presentes naquele exercício e multiplico por 100 para achar uma porcentagem. Tá? Então, aqui eu vou só mostrar na lousinha como que a gente identificaria quais são os recombinantes, quais são os parentais. Tá? Fique esperto com esse cruzamento aqui. Ó. Um parental, ele é azão, bezão, azinho, bezinho. O outro parental, ele é azinho, bezinho, azinho, bezinho. Então, vou mostrar aqui na lousinha, só para a gente entender como eu vou achar esse recombinante para ficar um pouco mais fácil para a gente. Ó, então, no caso aqui, um parental, ele é azão, bezão, azinho, bezinho. Beleza? O outro parental, ele é azinho, bezinho, azinho, bezinho. E aí, o que a gente tem que ter noção? Primeira coisa, quais são os gametas que esses caras produzem? Para a gente saber qual vai ser recombinante e qual vai ser parental. Ó, vamos primeiro aqui. Ó. Esse cara aqui, ele vai produzir os seguintes gametas. Ele pode produzir o azão, bezão, ele pode produzir azinho, bezinho, tá? Então, ele pode produzir azinho, bezinho. Então, ele pode mandar isso ou ele pode mandar isso, beleza? Se tiver crossing over, ele pode mandar o azão, bezinho, e ele pode mandar azinho, bezão, beleza? Esse cara aqui, você concorda comigo que ele só pode mandar azinho, bezinho? Mesmo que tenha crossing over, ele só pode mandar azinho, bezinho? Então, o que a gente vai ter que ter noção? Como ele só manda azinho, bezinho, esse cara manda azão, bezão, esse cara vai mandar azinho, bezinho. Então, o primeiro filho aqui, ele pode ser esse genótipo. Esse cara manda azinho, bezinho, esse cara também manda azinho, bezinho. Então, esse filho vai ter esse genótipo. Esse cara pode mandar azão, bezinho, né? Ele é recombinante, esse cara só manda azinho, bezinho. E esse cara pode mandar azinho, bezão, esse cara só vai mandar azinho, bezinho. Então, nesse ponto aqui, o que a gente tem? A gente tem esse cara aqui, ó. Ele é um parental. Por que eu chamo de parental? Porque ele tem a genética idêntica ao dos parentais. Esse cara também é parental, tá vendo? Ele tem azão, bezão de um pai, azinho, bezinho do outro. Ele tem azinho, bezinho de um pai, azinho, bezinho do outro. E esses caras aqui eu vou chamar de recombinantes. Então, aqui eu teria os meus dois recombinantes. Beleza? Então, nesse ponto aqui, a gente já consegue achar quem é parental e quem é recombinante. Vamos voltar lá no nosso exercício. Ó, fiz então aquela parte, entendi. Na hora de você resolver esse exercício, coloca na frente, coloca um pezinho, esse é parental, esse é recombinante, para a gente entender. Lembra, uma diquinha para vocês. O número maior sempre vai ser parentais, né? Então, como que eu sei que esse cara aqui é um parental? Ó, esse cara pode mandar azão, bezão ou azinho, bezinho. Esse cara só pode mandar azinho, bezinho. Olha o genótipo desse cara. Azão, bezão, azinho, bezinho. Ou seja, o azão, bezão veio de um parental, o azinho, bezinho veio de um outro parental. Olha esse cara aqui, ó. Azão, bezinho. Pô, eu não tenho azão, bezinho aqui. Se eu não tenho azão, bezinho aqui, é sinal que aconteceu crossing over. Então, eu tenho o azão, bezinho desse parental, né? No caso, o crossing over. E aqui o azinho, bezinho desse outro parental. Então, recombinante. Esse cara aqui é recombinante, tá? Olha esse outro aqui, ó. Azinho, bezão. Eu não tenho azinho, bezão aqui. Se eu não tenho azinho, bezão, é sinal que é crossing over. Então, no caso, azinho, bezão de um parental, azinho, bezinho desse parental aqui. Aí, por último, azinho, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho desse parental e azinho, bezinho do outro parental. Tá? Então, como que eu calcularia a taxa de permutação? Eu tenho, no caso, então, somar os recombinantes, que daria aqui 200, né? Dividido pelo número total de indivíduos. Se você somar tudo aqui, daria 2.000. Então, coloquei aqui para a gente adiantar nosso processo. Então, o número total daria 200 dividido por 2.000, né? Vezes 100, daria 10%. Então, a taxa de recombinação aqui é 10%. O que quer dizer isso? Deixa eu voltar lá na nossa lousinha. Se a taxa de recombinação é de 10%, quer dizer que eu tenho 10% de recombinantes, letra linda, né? Para 90% de parentais. Então, é isso que a gente entendeu.
Então, eu tenho 90% de parentais e 10% de recombinantes, de acordo com aquela taxa que a gente calculou. Ah, 10% para cada um? Não. 5% para esse. 5% para esse. 45% para esse. E 45% para esse. Ou seja, de cada 100 indivíduos produzidos esse cruzamento, eu vou ter 45 com esse genótipo, 45 com esse genótipo, 5 com esse genótipo e 5 com esse, porque a gente achou essa taxa de permutação. Então, isso é o linkage, né? Nesse caso, um linkage com crossing over, eu tenho taxa de parentais recombinantes em números desiguais. Né? A gente não vai manter uma constância igual na segunda lei de Mendel. Beleza? Vamos lá continuar. Gente, qualquer dúvida, chama no chat aí, não fica com vergonha não. Beleza, gente? E qual que é a importância disso? Por que a gente vai utilizar isso aqui agora? Para fazer os mapas cromossômicos, que é um negócio, um exercício que aparece mais em vestibular. Os caras gostam bastante de cobrar isso, tá? Então, com base no que a gente viu ali, a taxa de permutação vai ser, então, baseado naquele lance. Eu pego o número de recombinantes, divido pelo número total e multiplico por 100 para achar uma porcentagem. Então, aqui ele deu invertida no exercício. Só perguntou assim, ó, qual que é a taxa de gametas produzidos, sabendo que os genes sofrem taxa de recombinação de 10%? O que quer dizer isso? A gente sabe que os recombinantes, né, têm um total de 10%. Então, eu vou direto aqui nos recombinantes, eu sei que esses recombinantes aqui, ó, eles valem 10%. Ou seja, 10% é a taxa de recombinação entre esses dois genes. Então, eu tenho 5% para cada um. Se eu tenho 5% para cada um, sobra 90 para dividir para os parentais. Então, eu teria aqui no caso, ó, 45% de chance de sair um gameta azão bezão, que é igual ao parental. 5% de chance de nascer um recombinante, que seria um azinho bezão. 5% de chance de nascer o outro recombinante, que seria um azão bezinho. E 45% de chance de nascer um outro parental, de produzir um gameta igual ao outro parental. Então, aqui a gente tem a nossa taxa de permutação, que daria 10%. Eu sempre vou dividir essa taxa para os dois tipos de recombinante. Suave, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa parte de linkage aí? Beleza? Então, bora lá. E aí os mapas cromossômicos. Os mapas cromossômicos, eu vou determinar a posição dos genes ao longo de um cromossomo. Então, muitas vezes o cara vai te dar para você aí vários genes e ele vai te dar as taxas de recombinação. E você, com essas taxas de recombinação, você vai conseguir achar a posição desses genes ao longo de um cromossomo, tá? E o que acontece? A frequência de recombinação, a taxa de recombinação, está relacionada com a distância entre os genes. Ou seja, quando eu achar a taxa de recombinação entre dois genes, quer dizer que é a distância daqueles dois genes no cromossomo. E aí, quem estiver anotando, quem estiver depois vai fazer algum resuminho, guarda essa informação aqui. Ó. Isso aqui é importantíssimo. Quanto maior a taxa de permutação entre dois genes, maior vai ser a distância entre eles no cromossomo. Então, quanto maior a taxa de permutação entre dois genes, maior vai ser a distância entre eles nesse cromossomo. Tá? E aí, a unidade utilizada para eu fazer meu esqueminha, eu vou utilizar unidade de recombinação ou morganídeos. Tá? Eventualmente pode aparecer unidade de mapa também, mas o mais comum é a unidade de recombinação. Tá? Então, vamos mostrar na prática aqui como que é o negócio para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Vamos lá, então. Seguinte, ó. Vai chover exercício desse para vocês quando a gente falar de linkage. Os caras gostam muito desse tipo aqui, que envolve o mapa cromossômico, que é um ponto mais fácil. Na verdade, esses números aqui, ó, esse 19%, 17%, 2%, ele já calculou para a gente. Ele já usou a formulazinha da taxa de permutação para a gente chegar a esse número aqui. Então, ele fala o seguinte, ó. Os genes A, B e C estão situados no mesmo cromossomo e permutam entre si com as seguintes frequências. Então, genes A e B, a taxa de permutação é 19%, genes B e C, 17%, e os genes A e C, 2%. O que ele quer? Que a gente constrói um mapa cromossômico. O que seria esse mapa cromossômico? Na verdade, você vai fazer um desenho de um cromossomo e colocar os genes em suas respectivas posições. Então, gente, vamos lá então, ó. Só para a gente ter uma noção aqui. Vamos voltar na nossa luzinha. Olha essa parada aqui. Ele falou que A e B
A e B vale 19%. BC vale 17%. E AC vale 2%. Lembra que eu falei para vocês atrás? Quanto maior a taxa de permutação, maior a distância entre dois genes. Então, se você fosse desenhar o seu cromossomo aqui, tá? Vou fazer um esqueminha do cromossomo aqui, ó. Tá? Opa, quais são os genes que têm a maior taxa de permutação? O gene AB, não é isso? Como o gene AB tem a maior taxa de permutação, eu sei que o A está em uma extremidade e o B está na outra. Beleza? Então a gente sabe disso. A distância entre B e C é 17, né? Então a distância entre B e C ela tem que ser menor que a distância entre A e B. Então se a distância vale 17 e a gente sabe que os dois genes mais distantes são A e B, eu não posso colocar C para cá, né? Então C, aqui a gente teria ó, um total de 19 URs, tá? Seria a taxa de combinação. Beleza? Como eu sei que B e C está a 17 de distância um do outro, então o C está mais próximo do A. Né? Então a gente sabe que o C vai estar mais ou menos aqui. Ó. A distância entre B e C seria de 17 UR. Beleza? E a gente sabe que a C vale 2, né? Então a C vale 2. E a gente confirma que isso aqui está certo, porque 17 mais 2 daria os 19, que seria a distância entre A e B. Então, isso aqui é montar um mapa cromossômico. E fique esperto também, porque eventualmente o vestibular vai dar mais informações, ele pode colocar 3, 4, 5, 6 genes diferentes ali, e ele muitas vezes ele pergunta, se for de alternativa, você não tem como montar um mapa cromossômico. Ele pergunta o seguinte, qual que é a posição dos genes no cromossomo. Então, ele vai dando as alternativas, por exemplo, A, B, C, né? Enfim, vai dar uma série de alternativas. Nesse caso aqui, a posição seria o quê? A, C, B, né? Porque, ó, A, C, B. Então, nesse caso aqui, essa aqui seria a resposta correta, né? Por conta da posição desses genes. Então, isso aqui é um mapa cromossômico. A gente vai pegar uma informação da permutação que a gente calculou. Tá? Geralmente ele não pede para você calcular a permutação para montar o mapa, ele já dá a frequência de permutação para você, e aí você monta o mapa cromossômico em cima disso. Né? Então é nesse ponto aqui que a gente teria que usar aquela taxa de permutação. Beleza, gente? Suave? Aqui então coloquei para vocês a respostinha, né? Então AC seria 2, né? CB 17 e AB daria 19. Então, isso aqui seria nosso mapa cromossômico. Beleza, até aqui? Então, só para a gente terminar nosso raciocínio, se a frequência de crossing over entre os genes A e B vale 10%, quer dizer que a taxa de recombinação é 10% e a distância entre A e B seria 10 unidades de mapa ou 10 unidades de recombinação. Tá? Então, a taxa de permutação vai refletir exatamente a distância. E aí, um ponto importante que você precisa saber. Quanto maior a distância entre dois genes, maior a chance de acontecer crossing over, não é? Se eu tiver dois genes muito próximos um do outro, a chance de ocorrer crossing over é muito pequena, por quê? Porque eles estão em linkage, eles estão ligados, né? É muito mais difícil separar esses dois genes. Então, já apareceu um exercício, que é um exercício da Unifesp uma vez, ele pedia para você montar um mapa cromossômico e tinha dois genes que eram muito próximos ali. Ele fala, por que eu não consigo separar esses dois genes, né? Então, a resposta teria que falar, como esses genes são muito próximos, eles estão linkados, né? Então é difícil separar. Alguém falou alguma coisa aí? Alguém tem dúvida? Não? Beleza, gente. Com relação a frequências genéticas e mapas cromossômicos, frequências de recombinação e mapas cromossômicos. Então, bora continuar. Seguinte, vamos falar agora de um tipo de interação que a gente chama de epistasia, tá? Epistasia é um tipo de interação gênica onde um gene ele inibe a expressão de um outro par de genes. Então, tem um gene que não é alelo a esse par de genes, ele acaba inibindo a expressão, tá? Então, nesse caso aqui, ela vai acontecer em genes não alelos. Guarda essa informação, tá? Eu tenho um gene epistático, que é o gene que vai ser responsável por inibir a ação do outro gene, e eu tenho um gene chamado hipostático,
que ele é um gene cuja expressão é inibida. Tá? Então, nesse caso aqui, fique esperto com isso, porque os caras gostam bastante de perguntar isso também. Tá? Você não precisa decorar, por exemplo, é um gene, enfim, um gene que é epistático, um gene que vai causar. Geralmente o cara dá essa informação no texto para você, só que você precisa ter noção do que é epistasia. Tá? Então, epistasia é um tipo de interação onde um gene inibe a expressão de um outro par de gene não alelo a este. Tá? Daqui a pouco eu dou um exemplo para a gente. O albinismo é um tipo de epistasia que a gente encontra em humanos, por exemplo. Beleza até aqui? Então vamos lá. Gente, olha só. Quando um gene ele faz a parte de inibir expressão ou dominar em cima de um gene alelo, lembra que genes alelos são genes que estão na mesma posição em cromossomos homólogos, né? Eu chamo essa relação de dominância, beleza? Quando um gene ele, deixa eu tirar essa figurinha aqui. Quando um gene ele vai impedir então a interação entre outros dois genes ou outros pares de genes que não estão alelo a esse, ou seja, estão em outra parte do cromossomo, eu chamo essa interação de epistasia. Então, vamos supor, apareceu um gene dominante aqui que ele não deixa nem o Bzão nem o Bzinho se expressar. Ele dá origem a um outro fenótipo, ele dá origem a uma coloração branca, albina. Nesse caso, então, eu chamo esse processo de epistasia, beleza? Então, epistasia vai ser o processo em que um gene inibe a expressão de um outro par de genes não alelo a este. Coloquei alguns exemplos para a gente entender aqui, tá? Epistasia dominante, por exemplo. A epistasia dominante é um gene dominante que vai impedir a manifestação do outro par de gene não alelo, tá? Então, a pelagem em cavalos. Eu tenho 4 genes aqui. Eu tenho o Izão e o Izinho, Bzão e Bzinho, tá? O que a gente tem que entender? Essa informação o cara vai dar para você no texto, só precisa conseguir interpretar isso tudo. Tá? O Bzão, ele dá pelagem preta. O Bzinho, ele dá pelagem marrom. Ah, beleza, lindo isso aqui. Só que, para eu ter pelagem preta ou pelagem marrom, eu não posso ter o Izão presente. O Izão, ele é epistático. Então, toda vez que tiver o Izão presente, eu vou inibir o Bzão e o Bzinho de expressar e produzir o pelo ou marrom ou preto. Então, nesse caso aqui, para eu ter pelagem preta ou pelagem marrom, obrigatoriamente eu tenho que ter o izinho e izinho, tá? Vamos voltar na nossa lozinha. Então, o que acontece aqui? Só para a gente entender essa parada. Olha qual vai ser o processo, então. O isão, ele é epistático. Como o isão ele é epistático, o que vai acontecer? Para o cavalo ter coloração preta ou marrom, obrigatoriamente ele tem que ter o quê? Izinho, izinho. Então, se ele tiver izinho, izinho, bezão, ele vai... Deixa eu só... O bezão da pelagem preta. Então, se ele tiver, no caso, o bezão, e aí não importa se for bezão, bezão ou bezão, bezinho, ele vai ter pelagem preta, tá? Se ele tiver izinho, izinho, bezinho, bezinho, ele vai ter pelagem marrom. Se ele tiver isão alguma coisa, não importa se for bezão, 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 bezinho, se for bezinho, bezinho, não importa. Como esse gene ele é epistático, então esse isão ele é epistático, obrigatoriamente o cavalo vai ser branco, tá? Esse cavalo vai ser albino. Isso acontece na gente também, tá? Isso acontece também em seres humanos, tá? Lembra que a gente viu há umas aulas atrás que a gente tinha, no caso, 4 genes para determinar a cor da pele em humanos, né? A gente tinha, no caso, o azão, azinho, bezão e bezinho, tá? Porém, para eu ter a expressão dessa coloração de produção de melanina, eu tenho que ter um outro gene não alelo, vamos chamar de Czão e Czinho, no caso Czão, para eu conseguir produzir. Se o cara for Czinho, Czinho, tá? Então, se ele for Czão alguma coisa, ele produz melanina, ele vai ter coloração normal. Se o cara for Czinho, Czinho, tá? Então, se o cara for Czinho, Czinho, não importa se ele tem genótipo para negro, que seria azão, azão, bezão, bezão, não importa se ele tem esse genótipo. Como o Czinho, Czinho é uma epistasia recessiva que a gente encontra em seres humanos, eu não consigo produzir melanina. Então, é uma epistasia recessiva, onde o Czinho, Czinho inibe a produção de melanina. Tem até uma foto uma vez que surgiu aí, a galera começou a postar em WhatsApp, era uma família de negros, tá? Isso aí depois caiu no vestibular. Era uma família de negros, e no meio tinha ali uns 4 ou 5 filhos, e um dos filhos era
totalmente branco, totalmente branco. Mas você percebia que ele tinha o traço de negro, aquele nariz um pouco mais alargado, o cabelo um pouco mais crespo, né? Você percebia o traço característico da pessoa negra, porém o moleque era totalmente branco. E aí ele perguntava, né, como que isso poderia ter ocorrido, tal, enfim, com base na genética da coloração da pele. Então você tinha que explicar que a criança era albina, ela tem uma epistasia recessiva, mesmo tendo genótipo por pessoa negra, né? Esse aqui seria o genótipo por pessoa negra. Como eu tenho uma epistasia recessiva, eu não consigo produzir o pigmento. Por isso que a criança é albina. Tá? O albinismo é característico por não produzir nenhum tipo de melanina. Então, no caso, o cabelo vai ser branco, enfim, as partes que terem uma certa coloração do corpo vão ser todas mais claras por conta desse lance aí, tá? Inclusive, o cara tem uma chance absurda de contrair um câncer de pele porque ele não tem melanina e ele não tem proteção para isso. Então, o cara tem que tomar um cuidado todo especial aí, beleza? Então, gente, a epistasia dominante é quando um gene dominante ele é o responsável por causar o problema, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem, no caso, o cavalinho para ser branco. Basta ele ter o isão. Como o isão ele é epistático, não importa os outros genes. O isão está ali e não produz o pigmento algum. Para o cavalo ser preto ou ser marrom, ele vai ter que ter o izinho. O izinho deixa produzir pigmento normalmente. Então, izinho, bezão, bezão. Ou izinho, bezão, bezinho. Cavalo preto. Izinho, bezinho, cavalo marrom. Beleza? Então, nesse caso aqui, epistasia dominante. De novo, você não vai precisar saber isso. O cara vai dar as informações para você no texto e você extrai isso aí e aí monta o exercício que ele estiver pedindo ali, beleza? Aqui só colocando o cruzamento, ó. Lembra que na segunda lei de Mendel, quando a gente faz o cruzamento de dois heterozigotos, né? Eu chegava numa proporção 9, 3, 3, 1. Lembra? Isso aí a gente falou algumas aulas atrás. No caso de epistasia, vai ser um pouquinho diferente, né? Como eu tenho o lance de genes impedindo a manifestação, então não consigo chegar na proporção 9, 3, 3, 1. Esse caso aqui, ó, fazendo aquele cruzamento todo, aquele quadro de Pinet gigante, eu chegaria numa proporção 12, 3, 1, ou seja, 12 brancos para 3 pretos para 1 marrom. Tudo isso por conta da epistasia. Então fique esperto porque se ele está fazendo o cruzamento de dois heterozigotos e ele chegou em proporções diferentes do 9331, tem algum tipo de interação gênica rolando aí no meio que não seja uma segunda lei de Mendel característica. Tá? Então fique esperto com isso. Nesse caso aqui é uma epistasia. Beleza? E aí, vamos então falar, a gente acabei adiantando um pouquinho o lance da herança quantitativa envolvendo a cor da pele. Tá? Então, gente, a cor da pele é um lance que a gente vai ter que ter uma noçãozinha que é uma herança quantitativa. O que seria uma herança quantitativa ou herança poligênica? Vai ser um processo em que eu tenho genes que, à medida que eles vão aparecendo, eles vão adicionando ao fenótipo. Então, no caso aqui, a quantidade de melanina ela vai ser condicionada por genes dominantes que apareçam. Nós temos 4 genes para determinar a cor da pele. Cada gene dominante que aparecer, eu vou produzir um pouquinho mais de melanina. Então, se eu pegar a pessoa branca, cuidado que eu estou falando de branco, não albino, tá? Porque a pessoa tem produção de melanina. Então, a pessoa branca ela seria totalmente recessiva. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Se essa pessoa agora recebeu um gene dominante, o que vai acontecer? A partir do momento que ela recebeu um gene dominante, ela já produziu um pouquinho mais de melanina. Então, eu vou chamar essa pessoa de mulato claro. Então, ela pode ser azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho. Então, um gene dominante, essa pessoa é chamada de mulata clara. Se essa pessoa tem 2 genes dominantes, então ela pode ser azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azinho, bezão, bezinho. Se ela tem 2 genes dominantes, ela já é chamada de mulata média. Beleza? Se ela tem 3 genes dominantes, ela vai ser chamada de mulata escura. E se ela tem os 4 dominantes, ela vai ser chamada de negra. Então, nesse caso aqui, cada gene dominante ele acrescenta um pouquinho ao longo da produção de melanina. Então, a pessoa branca ela seria totalmente recessiva e a pessoa negra seria totalmente dominante. Tá? E aí eu tenho os fenótipos intermediários nesse meio aí. Então, fique esperto que isso aqui aparece bastante também em vestibular. Beleza até aqui? E aí, fazendo o cruzamento, né, de 2 heterozigotos, então, no caso, um cara que é mulato médio com outro mulato médio, olha só os fenótipos que a gente chegaria. Como eu tenho uma interação gênica, de novo, eu não vou conseguir chegar naquelas proporções de Mendel. Então, teria, por exemplo, uma pessoa negra, né, desse cruzamento, uma pessoa branca
e aí eu chegaria aqui, ó, no caso, quatro mulatos escuros, não é? Um total de 6 mulatos médios, que é o fenótipo intermediário, para 4 mulatos claros. Então, olha só como vai variar. Né? Então, quando a gente tem herança cumulativa ou herança quantitativa, que é o caso da cor da pele, nós vamos sempre favorecer os fenótipos intermediários. Então, os fenótipos extremos, né? O cara muito negro, o cara muito branco, aparece em menor quantidade. E aí a gente vai ter uma maior mistura de fenótipos intermediários. Inclusive, tem um gráfico que aparece isso. Esse gráfico aqui já apareceu em vestibular. Tá? Então, o gráfico de herança quantitativa, ele tem essa seguinte conformação aqui. Então, a gente tem os fenótipos intermediários e os fenótipos extremos com proporções diferentes. Então, o fenótipo extremo, cara muito branco ou muito negro, por exemplo, vai aparecer em quantidades menores. Enquanto os fenótipos intermediários, nesse caso aqui, falando da cor da pele, a gente teria o mulato médio, né? Ele aparece em uma maior quantidade porque a gente tem esse lance dessa interação gênica. Então, rola esse gráfico aqui, onde os fenótipos intermediários aparecem em uma quantidade muito maior do que os fenótipos extremos, beleza? Então, isso aqui aparece também para a gente. Suave, gente? Beleza? Galera, coloquei um negócio para vocês aqui, que é a contribuição do gene aditivo, tá? Como que a gente vai entender isso? Às vezes aparece, por exemplo, exercício envolvendo frutos, tá? A contribuição do gene aditivo, a gente vai fazer o seguinte lance. Depois eu coloquei alguns exemplos para a gente entender isso, tá? Eu vou pegar a diferença entre os extremos, por exemplo, a diferença entre o mais alto e o mais baixo, a diferença entre o fruto mais pesado com o fruto mais leve, e dividir pelo número total de genes, o número total de genes daquela herança cumulativa. Como é uma herança gênica, eu tenho genes ali, então cada gene dominante ele acrescenta um pouquinho na altura, ou no peso, enfim, tá? E com isso a gente vai ter que saber uma fórmula aqui, tá? A fórmula principal que a gente vai ter que saber é essa aqui, ó, que é o número de fenótipos. O número de fenótipos ele vai ser representado pelo 2n mais 1, onde esse n aqui seria o número de pares de genes alelos. Então, 2n mais 1 vai ser o número de fenótipos, onde esse n é o número de pares de genes alelos. Tá? O que quer dizer isso aqui? Eu vou calcular o número de pares de genes, cada gene dominante naquele número que eu encontrei, ele vai então adicionar um pouquinho do fenótipo ali, né, para fazer então o negócio acontecer, beleza? Então eu vou colocar daqui a pouquinho uma série de exemplos para vocês, vai dar nosso tempo aqui para a gente não acabar o exercício no meio da explicação, eu vou então parar